Leitura diária. Segundo livro de Crônicas, capítulo 24. As reformas de Joás no templo. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova, enquanto viveu o sacerdote Joiada. Este escolheu para Joás 2 mulheres, e ele teve filhos e filhas. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: "Vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel, para fazer reparos no templo de seu Deus. Vão agora mesmo." Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, o sumo sacerdote, e lhe perguntou: "Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança?" De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e os seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Baalins. Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa e a colocaram do lado de fora à entrada do templo do Senhor. Fez-se a seguir uma proclamação em Judá e em Jerusalém, para que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia exigido de Israel no deserto. Todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-la. Sempre que os levitas levavam a caixa até os supervisores do rei, e estes viam que havia muita prata, o secretário real e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam-na e a levavam de volta. Fazendo isso regularmente, ajuntaram uma grande quantidade de prata. O rei e Joiada entregavam essa prata aos homens que executavam os trabalhos necessários no templo do Senhor. Eles contratavam pedreiros, carpinteiros e também operários que trabalhavam em ferro e em bronze para restaurarem o templo do Senhor. Os homens encarregados do trabalho eram diligentes, o que garantiu o progresso da obra de reforma. Eles reconstruíram o templo de Deus de acordo com o modelo original e o reforçaram. Quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à Joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor, utensílios para o serviço e para os holocaustos, além de tigelas e outros objetos de ouro e de prata. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Foi sepultado com os reis na cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel em favor de Deus e do seu templo. A impiedade de Joás. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestarem reverência, e ele aceitou o que disseram. Então, abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá
e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, Ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e matou seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isto, ó Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, ao seu rei, tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele, porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Os que conspiraram contra ele foram Zabade, filho da amonita Simeate, e Jeozabade, filho da moabita Sirite. Quanto a seus filhos, as muitas profecias a seu respeito e ao relato da restauração do templo de Deus, tudo está escrito nas anotações dos livros dos reis, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Amém? Para refletir. Mesmo se tratando de ser apenas uma criança em um trono, Joás havia recebido uma educação especial e seu instrutor permanecia ao seu lado como seu mais íntimo e fiel conselheiro. Desde a sua vida conjugal até os assuntos de interesse nacional, em tudo Joiada teve um papel a cumprir, mas parece que os interesses de ambos não se harmonizaram, tanto com relação a restaurar a casa do Senhor, ao perceber que suas ordens não foram cumpridas como desejava. Prontamente requereu de Joiada uma resposta àquele descaso. Joás foi além, trazendo para o lado de fora, a porta da casa do Senhor, um cofre em que todo Judá e Jerusalém pudesse ali depositar os recursos que seriam utilizados para a reforma do templo. Aconteceu que todos os príncipes e todo o povo alegraram e trouxeram o imposto. Todos se alegraram em participar da obra que embelezaria a casa de Deus, e os que tinham o encargo da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Tudo estava acontecendo de forma favorável, e até mesmo o resto do dinheiro foi utilizado para fazerem utensílios e outros objetos para o serviço no templo. É interessante observar
que a fidelidade de Joás e do próprio povo estava condicionada à presença de Joiada. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. E esse tipo de fidelidade condicionada tem prazo de validade, e o deles acabou quando Joiada morreu farto de dias. Talvez a pouca importância que Joiada inicialmente deu ao pedido de Joás em reformar o templo reflita a sabedoria do sacerdote em perceber que o clamor pela reforma estava mais patente do que pelo reavivamento. Isso fica muito claro quando Joás mandou matar o filho de Joiada, porque ele, pelo poder do Espírito de Deus, havia declarado o assim diz o Senhor, porque a reforma sem o reavivamento pode até embelezar por fora, mas nunca poderá operar a mudança que precisa ocorrer por dentro. Não podemos depender da fé de outros para manter a nossa em pé. E o caso isso aconteça, logo a fragilidade e a corrupção humana ficarão expostas, de forma que o Senhor o verá e retribuirá. E de uma história que tinha tudo para se desenvolver e terminar bem, corremos o sério risco de acabar como Joás, de menino rei àquele que não foi considerado digno de ser sepultado nos sepulcros dos reis. É certo que todos nós temos referências espirituais, pessoas que admiramos e que podemos dizer: ali vai um homem de Deus ou uma mulher de Deus. E isso é saudável e faz parte da edificação de nossa fé. Contudo, essa admiração precisa obedecer ao limite de que a fé provém da minha experiência pessoal com Deus. A fé e o testemunho de outros devem constituir como ferramentas divinas para a construção de minha própria fé e testemunho. Portanto, usar de muito zelo e rigor em reformar, enquanto se negligencia o reavivar mais cedo ou mais tarde, só lhe deixará gravemente enfermo da malignidade do pecado. Que a minha e a sua vida sejam templos do Espírito Santo, das quais é o arquiteto e edificador. Hebreus 11:10. Amém?